Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste. E você é muito bem-vindo a mais uma aula, mais uma semana, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de falar, de aprender acerca da palavra de Deus. Nós estamos no tema, trabalhando o tema Panorama Bíblico e nós estamos hoje na 22ª aula. Nós vamos falar sobre o livro de Cantares. Mas antes eu quero poder orar com você. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos engrandecer o teu santo e maravilhoso nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem dado para nós a oportunidade, Senhor. O Senhor tem dado para nós a chance, o privilégio de buscarmos conhecimento, de aprender mais acerca do Senhor através da Tua palavra. O Senhor, Pai, abriu essa porta, abriu esse canal aqui, Senhor, Pai, para que pudéssemos falar livremente para aqueles que estão em casa, para aqueles que nos ouvem, acerca do panorama, Senhor Pai, acerca do conhecimento dos livros bíblicos e assim poder te conhecer melhor. Pai, em nome de Jesus, fica conosco nessa manhã, nos dando, Senhor Pai, a instrução e a direção daquilo que nós precisamos aprender, que não seja apenas um estudo qualquer, que não seja apenas um ganho de conhecimento, mas que seja também, Senhor Pai, a revelação daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Cantares, né? Ou conhecido também como Cânticos dos Cânticos, né? Um livro escrito por Salomão. Ele está conhecido na sua Bíblia aí, descrito como Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, tá? Por que Cântico dos Cânticos? Cântico dos Cânticos aqui é uma expressão querendo dizer que é o melhor dos cânticos. Como Salomão havia escrito vários poemas, várias poesias, vários textos, e esse aqui veio parar da palavra de Deus. Então ele é como se fosse a expressão assim, ó, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então esse é o Cântico dos Cânticos, o melhor cântico, a melhor poesia, tá bom? Então o Cânticos, né, dos Cânticos ou Cantares, apesar de ser um livro bastante conhecido, né, na palavra de Deus aí na Bíblia, ele é um livro que não é tão bem compreendido, tão bem interpretado. É um livro de um pouco difícil o entendimento dele, mas nós vamos aqui chegar lá, tá bom? Fica tranquilo que a aula hoje, eu acredito que vai ser a aula mais curta nossa, porque o livro é um livro relativamente pequeno. Nós vamos abordar alguns pontos aqui do livro, mas vai ser bem interessante. Então, olha só, é um livro que contém 8 capítulos, né? 8 capítulos, e ele é em si uma poesia de amor. Textos poéticos mesmos, tá? Você vai ver que não existe aqui uma história sendo contada, né? Não existe aqui um enredo que tem começo e fim, apesar dele ter sim uma conclusão, mas ele não tem um enredo, uma história, é poesia. E você vai ver que nesse texto, nesse livro, destaca-se duas vozes. Você começa a ler, você percebe que tem duas vozes, que é de Salomão e de uma mulher chamada Sulamita. Tá? Sulamita aqui, se você pesquisar mais a fundo, mas eu já quero aqui lhe esclarecer, há algumas pessoas que dizem que é a Sunamita. Sunamita se refere à origem dela, de onde ela era, de Sunem, né? Nós já falamos de uma Sunamita durante o panorama bíblico e agora essa aqui também seria uma outra Sunamita. Em algumas traduções você vai ver Sulamita. Alguns estudiosos dizem que isso se dá porque na antiguidade, né, nas traduções bíblicas era comum cometer um erro de tradução trocando o L pelo N ou N pelo L. Então aqui, talvez você vai ler aí na sua Bíblia Sulamita, alguns estudiosos apontam e diz ser Sunamita, onde está referindo a sua origem, né, que é de Sunem. Beleza? Você vai ver que durante a Bíblia aqui cita 3 mulheres sunamitas. Tá? Então nessa poesia aparecem duas vozes, nós falamos Salomão e Sunamita, que seria uma de suas mulheres, a qual ele mais se apaixonou a ponto de escrever um livro só para ela, né?
Você vai ouvir também, você vai ler aqui também, escrito o amado ou a amada. Eles se apresentam dessa forma. Um chama o outro de amada e o Salomão chama a sunamita de amada e a sunamita chama Salomão de o amado. Tá bom? Então o texto em si é uma descrição de amor de um homem para uma mulher, o livro inteiro, tá? Eu quero ler aqui alguns textos para você ver como é um livro que trata de algumas coisas, eu digo que até coisas eróticas vai dizer aqui, tá? Por exemplo, olha só, ele começa o versículo 1 dizendo assim, ó, Cânticos dos Cânticos de Salomão. Então nós sabemos que é um livro de Salomão. O versículo 2 já fala assim, ó, beije-me com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. Então você vê que é um livro que ele vai falar sobre o amor, ele vai expor o amor de um homem para uma mulher e de uma mulher para um homem, e ele vai também enfatizar aqui, ele vai deixar bem claro, ele vai enaltecer a beleza dela. Tanto que, olha só o que diz alguns textos, olha o capítulo 1, versículo 9, eu quero ler apenas alguns textos aqui para você poder entender. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amada minha. Então ele compara, o autor aqui, Salomão, compara a sua amada como as éguas do carro de Faraó, que devia ter uma certa beleza na época. Certo? Olha só o capítulo 4, apenas alguns pontos, tem vários assim, tá? Capítulo 4, versículo 3, só para você poder entender como o livro é formado. Os teus lábios são como fio de escarlate, a tua boca é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã. Por detrás do teu véu, o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos de gazela, que apacentam entre os lírios. Então observa que o livro todo vai ser um relato dele para ela e dela para ele, falando sobre amor, sobre beleza física. Olha só o versículo 15 do capítulo 5, diz assim, ó, as suas pernas são como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. O seu parecer é como o Líbano, excelente como cedros. Depois aqui no capítulo 2, versículo 6, o teu umbigo é como uma taça redonda, aqui não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Depois vai falar de novo dos seios dela, no versículo 3, os teus seios são como 2 filhos gêmeos de gazela. Então, você já conseguiu entender, o livro é composto por várias falas de amor de um para o outro, tá? Uma curiosidade, Cantares, ele não cita o nome de Deus, em momento nenhum. O livro vai falar do nome de Deus, né? Você pode ler o livro todo, não vai falar, é realmente um relato. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, para lembrar você que no final dessa aula, nós vamos fazer o sorteio da segunda caneca. Lembra a caneca da Escola Bíblica? Semana passada nós fizemos um sorteio, a pastora Márcia ganhou. E ao final dessa aula nós vamos sortear a segunda caneca, então fica aí. Bom, vamos lá. Aqui há 2 visões sobre como interpretar esse texto, né? Há 2 visões e não há consenso nisso. Há um grupo de pessoas, inclusive da antiguidade, os rabinos, né, já identificavam o livro de uma forma e de outra. Então há 2 visões de como interpretar o livro. A primeira visão é a visão alegórica do livro. Ou seja, algumas pessoas, alguns estudiosos, entendem que esse livro tem uma visão, uma descrição alegórica. O que é isso? Ele não é um livro literal, não é um livro real, esse amor não aconteceu, mas Salomão escreveu para interpretar, né, descrever o amor de Cristo pela igreja. Então é uma visão alegórica, mostrando de como Cristo ama a igreja e de como a igreja ama Cristo. Há uma outra visão, então essa é a primeira, que alguns estudiosos acreditam. E há uma outra visão, outro ponto de vista, que aí uns outros estudiosos defendem,
que é o livro, sim, é escrito de forma literal. Por quê? Porque ele foi escrito, algumas pessoas acreditam, para enaltecer, para ressaltar a beleza do amor entre um homem e sua esposa. Então, há um grupo de pessoas que entende como uma visão alegórica, um livro alegórico, e outras pessoas entendem o livro como um livro literal. Ele sim aconteceu, ele sim foi escrito dessa maneira para ressaltar e enaltecer aí o amor, a beleza do amor, do relacionamento, inclusive relacionamento amoroso, sexual de um homem para uma mulher, tá bom? Bom, qualquer uma das interpretações, seja ela alegórica ou seja ela literal, traz benefícios, né? Ela pode ser utilizada de forma positiva na vida da igreja. Então, como não existe uma confirmação no Novo Testamento, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Algumas pessoas que diziam que o livro de Jonas, nós vamos estudar ainda, era uma fábula. Algumas pessoas diziam que o livro de Jonas, sabe o livro de Jonas, que foi engolido pela baleia? Algumas pessoas diziam que o livro não era um livro histórico, um livro que aconteceu, um fato, uma história real, era uma fábula. Porém, Jesus no Novo Testamento, ele fala sobre Jonas. Ele até relata, ele fala assim como Jonas passou 3 dias no interior de uma baleia, no ventre de uma baleia, eu vou passar 3 dias no ventre da terra. Então, como Jesus faz essa confirmação, essa comparação, então hoje nós entendemos que sim, o livro de Jonas é um livro, uma história mesmo que aconteceu. Porém, em Cantares não existe essa confirmação. Então, a pessoa que vai fazer a exposição, o pastor, o pregador, que vai poder decidir se ele quer ter uma visão alegórica ou se ele quer ter uma visão literal. Qualquer uma das duas visões vai trazer aí ter uma utilização positiva para a igreja, tá bom? Bom, eu sei que talvez vocês estão esperando, mas qual é a sua opinião, pastor? A minha opinião do pastor Wagner, a minha opinião é que o livro ele pode e deve ser sim entendido de forma literal. Eu acredito que o livro foi escrito de forma literal, até porque não tem nada demais em ler esse livro e ver como é bonito o amor de um homem por uma mulher. Até porque, por que eu acredito nisso? Porque na antiguidade, né, no passado, os pais da igreja, pessoas antigas aí, alguns deles, poucas pessoas, mas existia esse grupo de pessoas que achava que o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher não poderia haver a busca de prazer. Então, toda vez que um homem se relaciona por uma mulher, ele não se relacionava pelo prazer, mas ele deveria se relacionar simplesmente por buscar continuar a vida humana, simplesmente pelo fato de procriar. Havia um grupo pequeno, mas que acreditava nisso. Que não o intuito da relação sexual entre um homem e uma mulher, do amor de um homem e uma mulher, era apenas para a procriação, tá? Então esse livro vem para quebrar alguns tabus, inclusive dos antepassados. Ele vem para mostrar, não, olha, é possível sim achar beleza, né, num relacionamento entre homem e mulher, até porque isso é uma coisa de Deus, né? Deus criou o relacionamento do homem e da mulher. Deus criou a família. Então é lindo ver o relacionamento puro, o amor puro de um homem e de uma mulher, mesmo que nas suas relações tenha uma busca de prazer, no meu ponto de vista. Então eu acredito sim que o livro pode ser visto de forma literal, essa é a minha opinião. Bom, mas para a gente resumir tudo isso, talvez você está aí confuso, e agora? O que esse livro está fazendo na Bíblia? Por que esse livro está aí? Veio para confundir a minha mente? Se eu enxergo ele de forma literal, se eu enxergo ele de forma alegórica, querido, acalme o seu coração, tá? Porque se ele está na palavra de Deus, ele tem utilização e ele tem aplicação para mim e para a tua vida. Por quê? Porque há um texto lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: toda a escritura, toda a palavra de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17 diz:
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, se está na palavra de Deus, por mais misterioso que pareça, né? Por mais enigmático que pareça esse livro aí, talvez aos teus olhos, ele é palavra de Deus para mim, para você, né? Deus permitiu que esse livro estivesse aqui, então nós tiramos sim conceitos para a nossa vida, nós tiramos sim revelações acerca da nossa vida, revelações do Senhor para nós. Então fique tranquilo, porque se o livro está aqui, o Senhor permitiu que ele estivesse e ele também foi feito, escrito para poder falar comigo e com você. Amém, queridos? Então esse é o livro de Cantares. Espero que você tenha entendido aí, né, um pouco sobre ele. Espero que você tenha entendido qual o contexto. É um poema, é uma poesia escrito por um homem e por uma mulher para enaltecer, para ressaltar, para mostrar o relacionamento de amor que um tinha pelo outro. Tá bom? Vamos lá para o nosso sorteio, então, da caneca. Vamos pegar aqui o computador, deixa eu deixar aqui do lado. Pausar o nosso cronômetro aqui, vamos lá. Então eu já estou aqui no nosso aplicativo de sorteio, nosso programa de sorteios, né? O mesmo que a gente usou na semana passada, nós vamos usar aqui. Então tá aqui o vídeo, né? Já coloquei o link do vídeo da semana passada, que foi estudo sobre Eclesiastes. Teve 45 comentários, nós vamos carregar aqui os comentários. Opa, tá pedindo para logar aqui. Deixa eu logar, só um minutinho. Pronto, já logou. Então, ó, carregar os comentários. Vamos lá. Tá carregando os comentários, já carregou aqui. Os comentários estão aqui, do Tiago, do pastor Ivair, do Renato, da Carol, enfim, vários comentários aqui. Algumas pessoas comentaram mais de uma vez, né, aumentando a chance de ganhar aí. Então vamos lá. Vamos confirmar os comentários. Confirmamos. Vamos começar então o nosso sorteio. Vamos lá, 8. O cronômetro está rolando aqui. Vamos ver quem que é o ganhador dessa semana. Leonardo Ignácio, top demais essa aula, pastor Wagner. Esse foi o comentário dele. Então, Léo da Mari, parabéns, Léo. Parabéns pela caneca aí. Eu vou te encontrar essa semana. Eu te entrego a caneca, tá bom? Queridos, antes de encerrar, deixa eu te falar algo bastante importante, bem precioso aí para sua vida. Essa semana, quinta-feira, dia 1 de agosto, nós vamos começar as nossas manhãs de sabedoria. O que são as manhãs de sabedoria? O que vai ser isso, pastor? Manhãs de sabedoria. Vai ser as nossas devocionais diárias durante todo o mês de agosto, onde nós vamos aprender capítulo por capítulo. São 31 capítulos, 31 dias, né? Sobre o livro de Provérbios. Cada dia nós teremos um pastor diferente. São vários pastores que vão estar aqui junto comigo para poder ministrar a palavra. Vai ser um bate-papo, não vai ser um estudo. Nós não vamos estudar a Bíblia, porque o estudo bíblico nós fazemos aqui nesse canal. Nós vamos trazer revelações, aquilo que o Senhor diz para nós. São devocionais mesmo. Então você vai poder acordar, preparar o seu café, ouvir aí, vai durar 20 minutos essas devocionais. Você vai poder ir para o seu trabalho, para o seu dia aí, aprendendo mais aquilo que o Senhor tem para nós, vendo o que o Senhor diz lá nos provérbios de sabedoria e aí trazendo uma aplicação para a nossa vida. Será um momento precioso. Não falte. Se inscreva no canal, siga nós no Instagram da igreja, Nazareno Comunidade Leste, tá aqui o @ da igreja, aqui embaixo, ó, você pode ver. E aí você vai poder acompanhar as nossas devocionais todos os dias, às 6h30 da manhã. Compartilha com alguém, manda para alguém também, fala, olha, vai acontecer algo legal lá, nós vamos poder ser ministrados através da palavra de Deus. Amém? Eu quero orar. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque nós sabemos que toda a Escritura, ela é inspirada pelo Senhor. Toda a Escritura tem algo útil para a nossa vida, a fim de nos ensinar, a fim de nos corrigir, a fim de nos convencer, a fim, Senhor Pai, de preparar o homem, de nos preparar para toda boa obra. Obrigado, Senhor Pai, obrigado porque há uma sede em nós
cada um que nos assiste, por conhecer mais do Senhor. Nos dê uma semana abençoada, que nós possamos, Pai, passar essa semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus. Até quinta-feira, 6h30 da manhã, no nosso Instagram, onde nós começaremos as nossas devocionais. Fique com Deus. Deus abençoe a sua semana.